Olá, pessoal do Clube de Leitura aos Curiosos. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar numa viagem fascinante por um tema incrível: o sabor das emoções. Vamos explorar a teoria estética de um filósofo genial do século X chamado Abhinavagupta. E, para começar, vamos com uma pergunta que com certeza todo mundo aqui já se fez. Por que um livro, uma história, consegue tocar a gente tão fundo? Como é que a arte pega uma emoção nossa e transforma ela em outra coisa, sabe? Em algo muito mais profundo. Pois é, a resposta para isso talvez venha de uma ideia super antiga. Então, bora mergulhar nisso para entender o que um filósofo lá da Caxemira tem a nos dizer sobre o sabor das emoções. Então, esse aqui é o nosso guia nessa jornada, Abhinavagupta. A teoria dele, que a gente vai ver agora, é na verdade um baita comentário super aprofundado de um texto mais antigo ainda, o Natya Shastra. Esse texto é tipo a grande bíblia indiana das artes, do teatro, da dança, e o que o Abhinavagupta fez foi pegar essas ideias e, nossa, dar uma profundidade filosófica inacreditável para elas. E bem no centro de tudo isso está este conceito aqui, rasa. A palavra em sânscrito quer dizer literalmente essência, sabor ou gosto. E essa metáfora é genial. Pensa bem, na arte a gente não só sente uma emoção, a gente saboreia ela. Isso muda tudo, né? O rasa é isso, é a experiência de uma emoção universal, como se fosse a emoção destilada, na sua forma mais pura. Ok, então para a gente entender de verdade como funciona esse sabor, a gente precisa aprender um vocabulário básico. São 3 termos-chave. Pensa neles como as ferramentas que o Abhinavagupta nos dá para a gente conseguir decifrar o que acontece com a gente quando a gente lê um livro. O primeiro termo é bhava. O que é isso? Bom, bhava é a emoção crua, a emoção do nosso dia a dia. É a tristeza que faz a gente chorar de verdade, a raiva que faz o corpo tremer, a alegria que dá vontade de pular. É algo super pessoal, sabe? Uma reação a alguma coisa que aconteceu. É a matéria-prima que a arte vai usar. E aqui a gente consegue ver a diferença bem direitinho. De um lado, o bhava, a emoção pessoal, aquela que a gente sente ali, na hora, no calor do momento. Do outro, o rasa, a emoção estética, que é universal, é para contemplar. Com o rasa, a gente não está só sentindo, a gente está saboreando, com uma certa distância. E quem permite isso? A obra de arte. É exatamente essa mágica, transformar a emoção bruta numa experiência estética. Essa ideia do rasa como um coquetel de emoções é simplesmente perfeita. Imagina só, a arte pega um bhava, aquela emoção crua, mistura com outros ingredientes, universaliza aquilo tudo e serve pra gente esse drink super complexo. E o legal é que isso permite que a gente experimente a tristeza, o amor, a fúria, mas sem ser engolido por essas emoções. A gente contempla o sabor delas. E aí, quando esse sabor chega no ponto máximo, a gente atinge o kamakara. Essa palavra é para aquele momento uau, sabe? Aquele estalo, o puro deslumbramento. É o momento em que a gente não está só saboreando a emoção, mas a gente percebe que está vivendo uma experiência estética profunda. É aquela consciência que se expande sobre o que a arte está provocando na gente. Então, resumindo, o processo é esse aqui, ó. Tudo começa com a emoção bruta, o bhava, a arte transforma isso na experiência estética, o rasa, e essa experiência culmina naquele momento de deslumbramento e consciência, o kamatkara. É uma jornada emocional, né? E muito bem estruturada. Beleza, agora que a gente já entendeu o processo, que tal a gente conhecer os diferentes sabores? Porque se o rasa é um sabor, é claro que existem vários tipos, né? O Natya Shastra e o Abhinavagupta depois nos dão uma verdadeira paleta de emoções estéticas. E aqui está ela. Olha só que incrível. Pensa nisso como a paleta de cores de um escritor. Tem o amor, ou a beleza, o humor, a fúria, a compaixão, a tristeza, a repulsa, o terror, o heroísmo e a maravilha. O mais legal é que um bom livro raramente dá pra gente só um desses sabores. Ele combina vários, criando uma experiência super rica. E aí, já dá pra começar a pensar em quais rasas a gente sentiu no último livro que o Clube leu, hein? Mas olha, essa teoria toda não é só para ficar colocando etiqueta em emoção, não. O ponto principal, o pulo do gato, é que ela sugere que apreciar a arte desse jeito é, na verdade, um caminho para a gente se conhecer melhor. É que o objetivo final de experimentar o rasa não é só se divertir, entende? É um jeito de experimentar o nosso próprio eu de uma forma mais pura. Quando a gente saboreia essas emoções universais, no fundo, a gente está reconhecendo partes da nossa própria consciência. Partes que geralmente ficam ali escondidinhas na correria do dia a dia. E essa citação aqui resume isso de um jeito lindo.
Através do gosto, ou seja, através do rasa, a experiência com a arte pode ser mais do que só sentimento. Pode ser uma pista, uma dica de algo muito maior, uma porta para uma compreensão mais profunda da realidade e da gente mesmo. É quase uma experiência espiritual, só que através da arte. E é exatamente aqui que isso vira uma ferramenta fantástica pra gente lá nos Curiosos. Porque, em vez da gente só falar, esse livro foi triste, a nossa discussão pode ir para outro nível. A gente pode se perguntar, qual foi o rasa principal aqui? Foi o karuna, o da compaixão? Ou será que ele estava misturado com o vira, o do heroísmo? É um vocabulário totalmente novo, muito mais preciso, para a gente conversar sobre o impacto que os livros têm na gente. E para a gente fechar, vamos falar do conceito talvez mais profundo e mais misterioso dessa teoria toda. O rasa final. Para o Abhinavagupta, além de todos aqueles sabores que a gente viu, existe um rasa que é a base de tudo. O Shanta, que é o rasa da paz, da serenidade. E atenção, ele não é só mais um item na lista, não. Ele é visto como o estado fundamental da nossa consciência. É tipo a tela em branco onde todos os outros rasas são pintados. É a consciência pura, sabe? Livre de sofrimento. E essa ideia final, gente, deixa a gente com uma reflexão muito poderosa. Que a arte, no seu nível mais alto, talvez não sirva só para nos emocionar, mas para nos levar a esse estado de paz profunda. O objetivo final da experiência estética seria tocar nessa serenidade que liberta. Fica aí a pergunta para a gente pensar. Será que a maior função da arte, no fim das contas, é nos trazer paz? Valeu demais por acompanharem essa viagem